Nos últimos dias, não por coincidência, evidentemente, muitos amigos e alguns alunos têm me perguntado a respeito do artigo 142 da Constituição Federal e sobre a função do Exército e das Forças Armadas em geral na organização do Estado brasileiro. Em resposta, resolvi fazer umas breves considerações a respeito desse assunto. O artigo 142 e seus respectivos parágrafos e incisos da Constituição Federal é que institui as Forças Armadas, trata da sua organização e de sua finalidade, além de prerrogativas e vedações de seus integrantes, como a proibição de greve, proibição de sindicalização, a vedação à filiação a partido político e assim por diante. No caput desse artigo 142, o Constituinte estabeleceu que as Forças Armadas são instituições permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e com as finalidades de defesa da pátria, de garantia dos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, e, caso instadas por qualquer um desses poderes, garantir a lei e a ordem. E o parágrafo 1º do artigo 142 da Constituição Federal remete à lei complementar a tarefa de estabelecer normas gerais de organização e de emprego das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Essa lei complementar que estabelece essa organização e trata do emprego das Forças Armadas é a Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 1999. Antes de iniciar qualquer análise do artigo 142 da Constituição e das disposições complementares contidas nesta Lei Complementar 97 de 99, é preciso lembrar que o ordenamento jurídico normativo é um sistema e, como tal, ele tem necessariamente que apresentar coerência lógica interna, o que implica dizer, no campo da interpretação, da exegese, que cada uma de suas normas não pode ser vista de forma isolada, estanque, separada das demais. Ao contrário, é imperiosa uma interpretação sistemática, contextual, de forma que a análise de cada uma das normas deve ser feita a partir da premissa de que aquela norma, por integrar um sistema, está correlacionada com as outras regras e princípios do mesmo sistema. Pois bem, a partir daí, nós podemos fazer algumas afirmações. Primeiro, as Forças Armadas, conforme o caput do artigo 142 da Constituição, são instituições nacionais permanentes e regulares, o que significa que Exército, Marinha e Aeronáutica são instituições de Estado, que têm natureza permanente, e não de governo, que tem cunho transitório. Segundo, o fato de estarem sob a autoridade suprema do Presidente da República significa que, na escala hierárquica sob a qual elas estão organizadas, todos os seus comandantes, comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica, estão subordinados ao chefe do Executivo, que é o seu comandante supremo. Até de se observar também que as Forças Armadas, nos termos do artigo 3º daquela Lei Complementar 97 e 99, são subordinadas também ao Ministro da Defesa, que é escolhido e nomeado pelo Presidente da República. Portanto, a subordinação é, de qualquer forma, ao Presidente da República.
Entretanto, o fato de o presidente ser o comandante supremo das Forças Armadas não significa que ele possa fazer delas o uso que quiser. Por quê? Porque a atuação delas, enquanto instituição de Estado, está estritamente vinculada à sua destinação constitucional e legal e limitada pelas margens da lei e da Constituição. Depois, o artigo 142 da Constituição Federal estabelece ainda que, além da defesa da pátria, evidentemente aí contra agressões externas, as Forças Armadas destinam-se à garantia dos poderes constitucionais, ou seja, elas têm a incumbência de assegurar a preservação, o funcionamento e a eficácia das atividades de cada um dos poderes, não só do Executivo, não só do Legislativo, não só do Judiciário, mas de todos eles. Enfim, embora subordinadas administrativamente ao Ministério da Defesa e subordinadas ainda à chefia suprema do Presidente da República, as Forças Armadas não estão a serviço exclusivo do Poder Executivo. Antes, estão a serviço dos 3 poderes da República. Isso fica bem claro ao se constatar que a Constituição não tratou das Forças Armadas no seu título 4, que trata da organização dos poderes e cujos capítulos se ocupam do Poder Legislativo, depois do Poder Executivo, do Poder Judiciário e de outras instituições, como do Ministério Público, por exemplo. Tá? As Forças Armadas, ao contrário, são contempladas no título 5, denominado da defesa do Estado e das instituições democráticas. Isso propositadamente para que, sem prejuízo da sua subordinação operacional em última instância ao Presidente da República e de sua sujeição organizacional ao Ministério da Defesa, elas não integrassem diretamente nenhum dos 3 poderes, mas estivessem a serviço de todos eles, dentro das balizas de suas limitações constitucionais e legais. Também não há nenhum dispositivo da Constituição ou na lei que permita afirmar que é papel das Forças Armadas intermediar ou moderar qualquer divergência ou quebra de harmonia entre os poderes da República. Ora, o artigo 2º da Constituição Federal estabelece que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esses representam a soberania do Estado brasileiro. Conferir às Forças Armadas um papel de poder moderador significaria admitir a existência de um 4º poder não previsto na vigente Constituição Federal. Esse poder moderador, ele existiu no Brasil, mas existiu em nossa primeira Constituição, a Constituição do Império de 1824, e o seu exercício cabia ao imperador. Ele foi efetivamente exercido por Dom Pedro I e Dom Pedro II, que permitia a interferência nas funções dos outros 3 poderes, especialmente na função legislativa. Mas esse poder moderador, ele se extinguiu, ele deixou de existir com a proclamação da República em 1889. E a partir da nossa primeira Constituição Republicana, que é de 1891, nunca mais voltou a existir na República do Brasil, no Brasil República, essa figura ou esse instituto do poder moderador. E se não cabe às Forças Armadas nenhum papel de árbitro ou de mediação, de moderação entre os poderes da República, muito menos o de interpretar a Constituição e dizer qual é o significado, qual é o alcance das suas normas quando houver divergência de entendimento entre esses poderes da República. Essa interpretação é uma atividade de natureza eminentemente jurídica,
que nem o Exército, nem as outras forças têm. Na organização do Estado brasileiro, essa função de explanar em última instância o significado e o alcance dos comandos constitucionais, das regras e princípios da Constituição, conforme se extrai do artigo 102 da Carta Magna, é do Supremo Tribunal Federal. Jamais das Forças Armadas, de nenhuma das Forças Armadas. Por fim, embora as Forças Armadas possam ser acionadas por iniciativa de qualquer dos três poderes, repita-se, e não só do Executivo, possam ser acionadas para assegurar a lei e a ordem, o artigo 15, parágrafo 2º daquela lei complementar 97/99 condiciona essa atuação ao esgotamento dos instrumentos de preservação da ordem relacionados no artigo 144 da própria Constituição. Ou seja, só é possível acionar o Exército ou qualquer outra força quando já esgotadas sem sucesso, quando já exauridas sem êxito as intervenções da Polícia Federal, das polícias civis dos estados, das polícias militares, da Polícia Rodoviária Federal. Aí sim, após a intervenção dessas instituições e, se não forem eficazes, aí só assim, só aí é que se justifica a convocação das Forças Armadas. Portanto, a intervenção de quaisquer das Forças Armadas para a manutenção da ordem é a última ratio e só estará legitimada quando não houver eficácia, não houver êxito na atuação dessas outras instituições já referidas. Espero ter contribuído aí, colaborado para a análise, para o esclarecimento aí das dúvidas a respeito desse artigo 142 da Constituição Federal, que lamentavelmente tem sido muito mencionado, tem sido de forma muito recorrente objeto das conversas em todos os lugares, em todas as rodas, mas que não tem o alcance que muitos parecem estar pensando que ele tem.